L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui le démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa, você por aqui? Tudo bom com você? Tanto tempo. O soninho tá aqui, batendo. Hoje eu tô sem um livro físico. Você tá ouvindo, né, Pra Acabar com o Juízo de Deus, por isso que a gente tá falando de livro aqui. Então aqui a gente vai, como sempre, desde o ano passado, o ano retrasado. Ano retrasado, acho que começou em 2020. Começou em 2020. Desde o ano retrasado a gente lê semanalmente aqui o Anti-Édipo. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse episódio, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. E é nesse ritmo que vai, um ritmo moroso, um ritmo lento. Hoje, eu tô com muito sono e tô sem um livro físico. Então vou abrir aqui o PDF, vou de memória aqui onde que a gente tá. E é um título engraçado hoje. 2.5.10, um título de parágrafo, né? Vergonha da psicanálise em história. E eu só consigo lembrar não do Jacques Lacan, né? Mas do Jacan. Que trocadilho ruim. Nem é um trocadilho, né? Mas enfim, o Jacan do Masterchef, né? Vergonha da profissão. Falta tempero. Aí ele francêsão também, né? Então, vergonha da psicanálise em história. Falta tempero, falta político, falta social. Então, foda-se. Eu tava despertando aqui. E agora são 11h21. Vamos até 11h41, respeitando aí o tempo meu, seu, nosso, do Deleuze e Guattari. Não é sexta-feira, hoje é quinta. Eu tô muito perdido com os dias da semana. Os dias do mês, então, nem me diga. Minha amiga agora acabou de falar que vai ter um feriado de carnaval e eu tô bem ansioso pra saber se vai existir mesmo esse negócio de feriado de carnaval. Seria ótimo. Mas vamos lá. Não é sobre isso, não é sobre os feriados favoritos, né? Apesar de que já vem aí um combo. Abril foi generoso com o trabalhador, com a trabalhadora, com o trabalhador. Vai rolar Páscoa, né? Semana Santa e Tiradentes, assim, de uma maneira bem topzera, bem maneira. Mas vamos lá, 2.5.10, vergonha da psicanálise em história. Olhando aqui no cursor do PDF. Uma palavra sobre a vergonha da psicanálise em história e em política. O procedimento é bem conhecido. São postos frente a frente o grande homem e a massa. Tudo em letra maiúscula, né? Grande homem começa com letra maiúscula e massa começa com letra maiúscula também. Pretende fazer a história com estas duas entidades, esses dois fantoches, o grande crustáceo e a louca invertebrada. Caralho. Pode crer. Não, vocês tiraram isso, né? Põe-se Édipo no começo. Tem-se, de um lado, o grande homem definido edipianamente. Isso é, ele matou o pai, cometeu um assassinato que jamais finda, seja para aniquilá-lo e se identificar com a mãe, seja para interiorizá-lo, tomar o seu lugar ou se reconciliar. E se formos aos detalhes, veremos inúmeras variantes que correspondem a soluções neuróticas, psicóticas, perversas ou, entre aspas, normais. Isso é, sublimatórias. Então tem-se de lado o grande homem definido edipianamente. Isso é, ele matou o pai, cometeu um assassinato. Então, que jamais finda, né? Porque todo mundo vai ter que ficar com essa história de matar ou não matar o pai, seja para aniquilá-lo e se identificar com a mãe, seja para interiorizá-lo, etc, etc. O seu lugar ou se reconciliar. Então, essa história está na base da... Essa historinha, né? Está na base da história humana. Né? Essa treta aí, porque para isso começar a acontecer em algum momento, né? Estruturalmente em todos nós, seres humanos vivos, em algum momento isso teve que começar a funcionar dessa forma, né? Porque o Freud ainda tem um certo materialismo, né? Uma certa noção histórica, mas aí ele tem que colocar um começo disso, né? Quando que começa isso? Já que não é natural, né, ser humano ter um complexo edipiano, mas é um processo histórico que nos constitui, nos estrutura dessa maneira, como se deu a construção dessa estrutura?
De todo modo, o grande homem já é grande, porque bem ou mal encontrou uma certa solução original para o conflito edipiano. Show de bola. Hitler, caralho, aniquila o pai, e nele se desencadeiam as forças da mãe cruel. Lutero interioriza o pai e estabelece um compromisso com o superego. Então, estou falando aqui que os nomes da história, né, seja Hitler, seja Lutero, Calvino, Joana d'Arc, Angela Davis, quem for os nomes da história, vão ter uma relação que pode ser lida a partir do conflito edipiano, né? Essa é a questão. E essa é uma leitura meio rasa, meio fácil, assim. Essa aqui é a vergonha da psicanálise em história. Essa facilidade interpretativa aí, né? Por outro lado, tem-se a massa. Então, primeiro tem um grande homem que resolve Édipo. Mas, por outro lado, tem-se a massa, também definida edipianamente por meio de imagens parentais de segunda ordem, coletivas. Então, pode ocorrer o encontro, por exemplo, Lutero e os cristãos do século XVI, entre Hitler e o povo alemão, sem que essas correspondências impliquem necessariamente a identidade. Beleza. Entre parênteses, Hitler desempenha o papel de pai por, entre aspas, transfusão homossexual, fecha as aspas, em relação à massa feminina. Lutero desempenha o papel de mulher em relação ao Deus dos cristãos, fecha aspas. Então, interpretações que vão colocar em jogo a dimensão do grande homem, essa figura a ser analisada e como que resolveu Édipo, com as massas, né, esse vestígio de piano, mas que vai ter uma relação também estrutural também de piano, ou seja, não basta pensar a história dos grandes homens, é preciso pensar a política, como eles fizeram sobre o eixo de Édipo, sob a égide de Édipo, e desses discursos fáceis aqui. Sem dúvida, fáceis nada, né? Porque nem fácil tá, pra falar a verdade. Sem dúvida, para se precaver contra a justa cólera do historiador, aí sim, o psicanalista esclarece uma baraça aí pra Clarinha, hein? Clarinha, historiadora. Sem dúvida, para se precaver contra a justa cólera do historiador, o psicanalista esclarece que só se ocupa de uma certa ordem de causas, que também é preciso ter em conta as outras, entre aspas, causas, mas que ele não pode fazer tudo. Tá bom. Tá ótimo. Né? Eu botei uma edipianizada aqui na história, mas eu não vou ficar analisando complexamente isso. Bota Édipo aí que da minha parte eu já estou fazendo meu trabalho. De resto, a maneira como se ocupa das outras é bastante elucidativa. Leva em conta as instituições de uma época, a Igreja Romana do século XVI, o poder capitalista do século XX, mas para ver nelas, 3 pontinhos, imagens parentais de uma outra ordem em que o pai e a mãe estão associados, imagens que serão dissociadas e reagrupadas de outra maneira pela ação do grande homem e da massa. Bom, mais uma vez me lembro aqui do... Deve ter alguém que fez essa análise, né, sócio-histórica com base psicanalítica, né, tanto de Hitler quanto de Lutero, mas me lembra muito o livro que eu falo de maneira meio grosseira dele, grosseiro sobre ele, né, na verdade, que é o Hello Brasil, do falecido Caligardo Contardo Caligares, esqueci o nome do cara, italiano, ítalo-brasileiro, né, psicanalista, que tem isso, né, tem as grandes figuras que vão sendo trabalhadas, mesmo que não assim, né, nas imagens de pai e de mãe, mas estruturalmente, as figuras brasileiras que vão sendo trabalhadas estruturalmente a partir da função materna e da função paterna, e o povo, né, o povo nessa resposta também em relação ao conflito com a palavra, com a lei, mas um estruturante, e não pensa a complexidade das instituições, mas chega a mencionar as instituições, desde que elas se encaixem em alguma triangulação, né, ou uma quadrangulação estruturalista. Bom, pouco importa que o tom desses livros seja freudiano ortodoxo, culturalista ou arquetípico. Tais livros, eu quero saber quais livros são esses, mas tá bom, tais livros só nos dão náusea. Não basta que os repudiemos dizendo que pertencem ao longínquo passado da psicanálise. São muitos os escritos ainda hoje, então eles estão revoltados aí com esse uso da psicanálise da história, né? O uso que a psicanálise faz da história. Não o uso que a psicanálise faz, né? O modo que ela produz história. É fudido. E eles estão bolados. Também não se diga que se trate de um uso imprudente de Édipo. Que outro uso quereriam fazer dele. Então não me vem com essa churmela, né? Ah, não, mas aí é um uso imprudente de Édipo. Não, porra, só dá pra fazer uso imprudente. O negócio tá errado no começo.
E também não se trata de uma dimensão ambígua de, entre aspas, psicanálise aplicada, fecha aspas. Pois o próprio Édipo já é uma aplicação, no estrito sentido da palavra. Beleza. E quando os melhores psicanalistas evitam as implicações histórico-jurídicas, não se pode dizer que as coisas estejam indo muito melhor, dado que eles se reconcentram no rochedo da castração, apresentando como lugar de uma irredutível, entre aspas, verdade insustentável, fecha aspas. Dois pontos, fecham-se num falocentrismo que os determina a considerar que a atividade analítica está para sempre condenada a evoluir dentro do microcosmo familiar, ou divanístico, do setting da clínica, e tratam ainda os investimentos diretos do campo social pela libido como simples dependências imaginárias de Édipo, quando o que seria necessário era denunciar, entre aspas, um sonho fusional, fecha aspas, e, entre aspas, um fantasma de retorno à unidade, fecha aspas, ponto. Então, aqui, brilhantemente, essa é a sacada que eles estão fazendo. Eu fiquei muito, não gosto do segundo capítulo, mas fiquei muito com o enunciado que eles colocam lá atrás, um pouco, alguns episódios atrás, algumas páginas ou episódios atrás, que a psicanálise não se nega a ser uma psicanálise política e social, uma psicanálise militante. Então aqui eles estão dando duas fechadas na psicanálise, seja quando ela tenta fazer história, ou seja quando ela ignora a história e tenta fazer uma psicanálise de gabinete, uma psicanálise de clínica fechada, onde as coisas são dadas em si, numa verdade insustentável. Uma irredutível verdade insustentável, a verdade que não se sustenta da castração. Uma falta lacunar. E ignorando, assim, não só a história, mas o político social e os engajamentos, os acoplamentos, as ligações, os agenciamentos libidinais com os sócios. Seguimos. A castração, dizem eles, é precisamente o que nos separa da política. Eita! O que constitui nossa originalidade. Analistas que não esquecem que própria sociedade... Olha, não sei se está faltando um A aqui, só no PDF, mas confere isso no escrito, tá? Esquece que a própria sociedade é triangular e simbólica. Ih, rapaz, a castração, dizem eles, que nos separa da política. Então, posso não falar de política uma vez que eu trabalho com as questões da castração, que constitui nossa originalidade analista e que não esquecem que a própria sociedade é triangular e simbólica, Então, para que haja troca simbólica na sociedade, é preciso uma triangulação também, estrutural, Aí já não é nem mais pai e mãe, Mas precisa do eu, de você e do outro, Esse outro com letra maiúscula, que é a palavrinha, A lalang que a gente fala, a linguagem que a gente fala, que quando a gente nasce, a gente já está nesse bololô. Então, a gente está sempre se relacionando comigo, com você e com esse outrão. Bom, mas aí, cara, e hoje em dia, o que tá rolando? A galera da USP, não é uma psicanálise política? Cara, pior que é. Pior que a psicanálise voltou à moda, assim, a galera deu uma chacoalhada, provavelmente muito influenciados também, pelas críticas do Deleuze e do Guattari e de mais uma pá de penca de gente. E aí estão repensando, uma psicanálise que seja política e tal. Mas, principalmente não, eu tenho contato de literatura com o pessoal da USP, o Vladimir, o Christian Dunker, o Nelson, que fazem parte lá do laboratório, que eu esqueci o nome do laboratório. Você sabe o nome do laboratório? Vem cá contar. Você faz parte do laboratório? Vem cá contar a sua experiência no laboratório. Mas eles são muito influenciados pela Escola de Frankfurt também, E que tem um entendimento da relação de Freud e Marx, para entender a cultura. Mas, ao mesmo tempo, tem umas divergências, tem umas diferenças, tem uns entendimentos políticos diferentes. E, às vezes, falam bem por alto, não é sempre não. Eu não gosto, às vezes, da leitura que eles fazem do Foucault. Assim, às vezes eles usam o Foucault mais como historiador acessório do que como um arqueólogo genealogista, Mas aí é outro detalhe. Mas, no mais, às vezes, na leitura que eu faço dos caras, tem uma priorização do conflito, ainda uma dimensão da consciência, assim, e não sei se eles conseguem fazer tanto essa mistura, do inconsciente aberto à produção social em relação com a produção social de maneira tão escancarada, tão fluida quanto fazem o Deleuze e o Guattari. E às vezes eles se valem do Foucault até para reiterar um certo estruturalismo de formação do inconsciente. Mas aí, não sei, não tenho um aprofundamento na discussão do trabalho dos caras, mas o que eu leio diferencia. Mas, enfim, é interessante pensar como atualmente no Brasil, pelo menos nessa coisa das discussões acadêmicas, a psicanálise tem se colocado
de uma forma bem enfática, assim, com relação a pensar-se de maneira política e pensar a política a partir da psicanálise de uma maneira menos fechada, assim. Isso é um elogio, isso tem trocas bem interessantes, assim, a serem feitas. Pelo menos eu tenho achado, é o que eu tenho conseguido ler. Bom, seguindo. Se é verdade que Édipo é obtido por assentamento ou aplicação, pode crer. Então ele próprio pressupõe um certo tipo de investimento libidinal do campo social, da produção e da formação desse campo. Então não é uma separação, né? Ou é Édipo ou é formação social inconsciente. Não, meu irmão, é sempre formação social inconsciente, inclusive quando é Édipo, com seu assentamento e sua aplicação. Não há Édipo individual, assim como não há fantasma individual, né? Só há fantasmas de grupo, só há edipenização em grupo, em sociedade, em uma certa política, em um certo tempo histórico. Édipo é um meio de integração ao grupo. Ui! Tanto sob a forma adaptativa da sua própria reprodução, que o faz passar de uma geração a outra, quanto nas suas estases neuróticas inadaptadas que bloqueiam o desejo com impasses preparados. Que bom, hein? Que argumento majestoso. Então, Édipo é um meio de integração ao grupo, né? Édipo é sempre um problema de grupo, é um problema social. Édipo é um jeito de socialização, né? Edipianizar-se individualmente, né? Na verdade, é um meio de socializar, não existe Édipo individual. Tanto sob a forma adaptativa da sua própria reprodução, que faz com que a gente vá transmitindo Édipo. Se você não tem filhos, você vai reproduzir Édipo, seja com seu namorado, sua namorada, seja com seu cachorro, com sua comida, né, com seus grupos, você vai ficar reproduzindo Édipo constantemente, né, como efeito, não necessariamente em aplicação, mas você vai ver sob a lente de Édipo toda a existência individual neurótica, que o faz passar de uma geração a outra, quanto nas suas estases neuróticas inadaptadas que bloqueiam o desejo com impasses preparados. Ou seja, um conjunto de impasses grupais, sociais, de apatia, de resignação, de fascismo, de heteronomia total dos processos, tudo isso já estava ali na fórmula de Édipo. Então, quando você estanca, né, você mantém estancada, não tancada, não confundir com tancada, estancada a sua produção social, e isso contém nos fluxos do desejo, né, na individualização edipiana, você está fudido, é aí que você adoece, é aí que a gente quebra, é aí que a gente tem um burnout, é aí que a gente descobre, é aí que a gente deprime. E esses impasses já estavam preparados de saída, né, no modo de funcionamento via essas lentes e efeitos edipianos. Assim, Édipo floresce nos grupos sujeitados. Aí é uma função muito bonita do Guattari de falar de grupo sujeitado, onde a ordem estabelecida é investida nas suas próprias formas repressivas. E não são as formas do grupo sujeitado que dependem de projeções e identificações edipianas, mas ao contrário, são as aplicações edipianas que dependem das determinações do grupo sujeitado, como conjunto de partida e de seu investimento libidinal. Trabalho desde os 13 anos, subir na escala social, a promoção, fazer parte dos exploradores. Isso aqui é bonito demais! Isso aqui é bonito demais! Vou até ler de novo. A coisa do grupo sujeito, grupo sujeitado para o Guattari, por isso que é uma questão coletiva, né? Grupo sujeito, grupo sujeitado é um termo que ele vai cunhar está publicado, né? Vai cunhar em Laborde, mas ele vai trabalhar isso no Psicanálise de Transversalidade, né? O primeiro livro solo dele, aí com o prefácio do Deleuze, um empurrãozinho do Deleuze. Vai lá, meu filho, publica esse monte de texto aí que você tem, que coisa bonita. Mas a diferença do grupo sujeito para o grupo sujeitado é que o grupo sujeito ele pode determinar suas próprias regras e sua própria dissolução. Ele está mais em contato com a possibilidade que talvez esse grupo seja uma merda, hein? E a gente não tem que ficar aqui para sempre. Não precisa ser do terceirão para a vida, né? Que é a síndrome do terceirão para a vida. E a hierarquia do grupo, o modo de funcionamento dos seus valores, identidades, papéis, vai se estagnar cada vez mais se ele for um grupo sujeitado e não um grupo sujeito. Um grupo sujeito isso é maleável, a gente pode fazer uma produção saudável de subjetividade a partir dessa grupalidade. Isso aí, seja a sua família, seja seu trabalho, seja a vida social. Mas no grupo sujeitado, essas regras vêm de fora, e esse medo da dissolução do grupo constitui uma cristalização das hierarquias. E aí o que sobra? E aí eu vou falar um negócio mais aqui. Sobra um conjunto de fantasmas de grupo com relação à ascensão, com relação à disputa, com relação à competição. Para além disso, esses fantasmas de grupo edipianos, né, que individualizam as questões, como se não fosse um novo funcionamento, um outro ambiente, um grupo, não é sobre você disputando, são
extremamente povoados, né, isso que a gente não pode dizer, de delírios fascistas, de delírios e fantasias de grupo de cunho fascista, do tipo raciais, do tipo tá tudo bem todo o corpo de auxiliares do meu trabalho, né, da minha empresa, serem pessoas negras, tá tudo bem as mulheres ganharem menos, tá tudo bem o assédio sexual, o assédio moral, tá tudo bem esse tesão, esse gozo na produtividade comparativa exaustiva. Então todas essas coisas se alicerçam, né? Édipo é extremamente branco e masculino, né? É o maior, depois eles vão... Tá aí, hein? No meu Platô, Édipo é substituído pelo conceito de maior. Fiquem com isso. Ou molar, né? Então aqui eles estão trabalhando essa questão que essa individualização edipiana da subjetividade, que sempre se dá no processo social, e isso se espelha nos grupos, aparece, se manifesta nas instituições, né, como conflito, é extremamente carregado, né, de delírios de raças, de sexos, de gêneros, né, de classes e de história, né? E aí essa é a confusão, a gente acha que é só uma questão de meritocracia, né, individual, mas não é, o bagulho é muito mais complicado. É como a meritocracia branca e masculina vai produzir e reiterar Édipo, das condições possíveis para a gente se edipenizar. Eu vou reler esse trecho que eu achei um dos mais bonitos, para a gente ver se isso faz sentido. Vou botar uma sonequinha aqui para dar um extra. Assim, Édipo floresce nos grupos sujeitados, onde a ordem estabelecida é investida nas suas próprias formas repressivas. A ordem estabelecida do grupo sujeitado ela precisa ser investida nas próprias formas repressivas de manutenção desse grupo, seja do seu status quo, seja da sua não dissolução. E não são as formas do grupo sujeitado que dependem das projeções e identificações edipianas. Não é assim, já que você é edipianizado, você vai projetando a figura do seu pai, da sua mãe na sua empresa, então você vai achar que seu lugar está ali. Não, é o contrário. Ao contrário, são as aplicações edipianas que dependem das determinações do grupo sujeitado. É só porque um grupo é sujeitado que ele não produz autonomia suficiente, um grau de autonomia possível para você questionar as individualizações meritocráticas, competitivas, individualistas do seu processo, que o Édipo pode ser reiterado e espelhado lá. Bonito isso, né? Como conjunto de partida e do seu investimento libidinal. Trabalho desde os 13, subir na escala social, a promoção, fazer parte dos exploradores. Grande desejo aí que se constitui e que forma o investimento libidinal que forma Édipo, né? Trabalhar desde os 13 anos, como assim? Você tem 13 anos não trabalha ainda, subir na escala social, a promoção, fazer parte dos explorados. Então olha que inversão genial, isso aqui é foda, né? É o modo de funcionamento social, libidinal social, que faz investimentos no nosso inconsciente, né? Que reorganiza as formas dos investimentos inconscientes e mantém a edipianização. Bom, no fim das contas, vai ficar um negócio grande aqui, então eu vou ter que ficar atento com relação a qual é onde a gente volta. Mas portanto, há um uso segregativo das sínteses conjuntivas. E a gente volta daqui, que vai ficar bem legal. No mais, lembrando que a gente está discutindo as 3 sínteses do inconsciente, né? A conectiva, a disjuntiva e a consumativa, né? Conjuntivas, né? E aqui ele está falando dos 2 usos sempre, né? Então aqui tem um uso segregativo. Então eles voltam a essa temática. É porque faz tanto tempo que a gente lembra, a gente está falando desses 2 usos, né, da síntese, ou da psicanálise, o que eles afirmam, né, de alguma maneira, que eu tinha esquecido, particularmente, que eles estavam discutindo isso. Então a gente está na síntese conjuntiva, beleza? A gente volta na semana que vem e é isso. Um forte abraço e qualquer coisa, se você quiser participar desse programa, falar de grupos sujeitos, fazer disso aqui um grupo sujeito, edipianizar aqui junto comigo. Caralho, demorou pra sair, hein? Vem cá, vamos trocar uma ideia. Forte abraço, até mais.